Finalmente, meus queridos, a nossa última aula de quarta-feira, agora à noite, né? Não sei que horas que você vai ver essa aula, enfim, de manhã, de tarde, enfim, mas a nossa última aula do dia é o seguinte, nós vamos falar da multiplicação de matrizes. Na aula passada, só para te lembrar, a gente trabalhou com a operação de adição e subtração entre matrizes, certo? E a multiplicação de um número por uma matriz. Quando tinha um número, multiplicava por uma matriz. Lembra que eu multiplicava esse número por toda essa matriz, ok? Agora a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai multiplicar duas tabelas, duas matrizes, uma pela outra, beleza? Para começar, então, a gente tem que ter a ideia de quando eu posso multiplicar uma matriz e qual que é a ordem resultante no produto de duas matrizes. Então a gente vai fazer um exercíciozinho para a gente trabalhar a nossa mente, para saber qual que deve ser o resultado da multiplicação de duas matrizes de ordens diferentes, ok? Olha só, vem comigo aqui então, vamos começar. Imagine que eu tenho uma matriz A, e eu vou multiplicar ela por uma matriz B, vai dar uma matriz C. Porém, a ordem da matriz A é uma ordem M vezes N. Para você poder multiplicar essa matriz por uma outra, ela tem que ter aqui, ó, esse número de colunas da primeira matriz deve ser necessariamente igual ao número de linhas da matriz que vem na sequência, da próxima matriz, da matriz B aqui no caso. Certo? Essa é uma necessidade para que a gente possa ver efetuar o produto entre as matrizes. E o resultado da ordem dessa nova matriz, meus queridos, ela vai ter que ser M vezes P, o número de linhas da primeira versus o número de colunas da segunda. Essa é a ideia, tá bom? Tanto que aqui ficou M vezes P. Beleza? A gente vai trabalhar com alguns exercícios agora, alguns exercícios para a gente trabalhar nossa mente para exercitar isso daí. Antes de eu te mostrar como funciona a operação entre multiplicação de matrizes, beleza? Então imagina assim, ó, eu tenho uma matriz aqui, vou completar com underline, que é uma matriz de duas colunas, vezes uma matriz B. Daí aqui eu vou colocar underline vezes 3. Ela resultou numa matriz de ordem, tem que terminar em 3. E aqui eu vou colocar 5. 5 vezes 3. Essa foi a ordem resultante da matriz. Vamos completar os espaçozinhos ali, os underlines, da nossa matriz A e da nossa matriz B. Olha, gente, se é que é possível efetuar essas matrizes, então é porque esse 2 tem que ser igual a esse número aqui. Então aqui ela tem que ser 2 vezes 3. E perceba que no resultado, se deu uma matriz 5 vezes 3, esse 5 ele veio daqui, ó. Então, o resultado foi 5 vezes 3, porque é o número de linhas da primeira versus o número de colunas da segunda. E nunca esquecer que o número aqui, ó, do meio, esse daqui tem que ser igual a esse. Beleza? Mais um exemplozinho para a gente completar aí. Se eu tivesse um exemplo assim, ó. Vamos lá. 3 vezes underline, vezes uma matriz B de ordem 4, vezes underline, é igual a matriz C, underline versus 2. Vamos completar os espaços aí. Fácil, fácil, fácil. Eu não estou fazendo a multiplicação de matriz, eu só estou completando a ideia de qual é a ordem resultante para você trabalhar atualmente, tá bom? Então, se aqui está 4, é porque veio daqui. Esse cara aqui tem que ser igual, senão não posso efetuar o produto entre essas matrizes. E aqui a gente sabe que vai ser 3 vezes esse número, vai dar o mesmo resultado lá, o final aqui. Beleza? O mesmo número de colunas aqui. E aqui, então, qual que vai ser esse número? Esse cara só pode ter vindo daqui, ó. Então, aqui é 2. E esse número aqui? Esse número vem daqui do primeiro. Então, aqui só pode ser 3. Fechou? Então, acho que com essa ideia inicial, dá para ter uma noção de quando a gente pode multiplicar as matrizes e qual é o resultado da ordem aí dessa matriz, tá bom? Então, beleza. Então, agora eu vou mostrar para você como que a gente multiplica duas matrizes. Vamos apagar o quadro e dar sequência aí à nossa explicação. Belezinha? Agora que a gente já sabe as condições de quando a gente pode multiplicar duas matrizes, vamos aprender a multiplicá-las agora com as próprias matrizes em si, tá bom? Então eu inventei o exercício aqui como exemplo, tá? Vamos ser práticos. Seja uma matriz A de ordem 2 vezes 3, essa que eu inventei, essa tabelinha aqui. E uma matriz B de ordem 3 vezes 2. Determine, letra A,
Vamos fazer o produto da matriz A vezes a matriz B. Vamos ver como funciona essa operação. Então eu vou colocar aqui a matriz A. Tá? Primeira coisa, na verdade, qual vai ser a ordem resultante dessa matriz? Vou te perguntar. Você tem aqui a matriz A que é de ordem 2 vezes 3. A matriz B de ordem 3 vezes 2. Então você já manjou, você já entendeu que a ordem... Primeiro, posso multiplicar? Posso, porque esses dois são iguais. E a ordem resultante só pode ser uma matriz C, por exemplo, de ordem 2 vezes 2. Então a matriz final vai ter que ser uma matriz quadrada 2 vezes 2 devido a essas condições impostas aqui. Então vamos ver. Deixa eu escrever a matriz aqui, uma do ladinho da outra. Vai ficar mais fácil. Ó. Então a matriz A é os elementos 0, 1 e 2. A matriz B é menos 1, 3 e 4. E a matriz B eu vou colocar aqui ao ladinho. É uma matriz 3 vezes 2. 1, 2 e 1. 3, 4 e menos 5. Belezinha? Então você tem que saber que o resultado final vai ter que ser uma matriz C de ordem 2 vezes 2. Vamos colocar a estrutura aqui. A22 ela vai ter que ter A11, A12, A21 e A22. Quando você faz isso, você já visualiza basicamente aonde você quer chegar. Eu quero chegar numa matriz de 2 linhas e 2 colunas. Beleza? Então nós temos que descobrir 4 elementos. Eu vou fazer como eu comecei a aula de matrizes lá, descobrindo cada um deles com calma. Então primeiramente vamos escrever o A11. Então vamos começar. Como que a gente vai efetuar o produto aí? Então vai funcionar da seguinte forma. Olha para esse elemento A11, ele já te dá uma dica. O produto entre duas matrizes vai funcionar sempre linha vezes coluna. Então, quando eu olho para isso, eu quero lembrar que é a linha 1 vezes a coluna 1. Então, é essa primeira linha com essa primeira coluna. Linha vezes coluna. E os elementos que ocupam as posições, vamos supor assim, ó, o primeiro elemento eu vou multiplicar com o primeiro elemento da coluna. O segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. O terceiro com o terceiro. E a gente vai fazer uma somatória, vai somar esses resultados. Então vai funcionar assim, ó. Muita calma, presta atenção, qualquer coisa volta o vídeo, tá? Então, o 0 eu vou multiplicar com o 1. 0 vezes 1. E aí eu vou fazer uma soma. Mais, agora eu venho para o 1. O 1 eu vou multiplicar com o 2. Eu vou fazer 1 vezes 2. Mais, o 2 eu vou multiplicar com o 1. 2 vezes 1. Ó, o terceiro elemento com o terceiro elemento. O que eu fiz? Primeiro com primeiro, segundo com segundo e terceiro com terceiro. E a gente soma esse resultado. Faz a continha comigo. 0 vezes 1 é 0. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 1 é 2. 2 mais 2, 4. Então esse número aqui vai ser igual a 4. Beleza? Vamos para o próximo. A12. Olhe para isso e já siga uma orientação. 1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Esse corresponde ao primeiro elemento da matriz inicial e aqui da segunda matriz, da matriz B. Matriz A, matriz B. Primeira linha, segunda coluna. Então agora eu vou apagar isso daqui, ó. E eu vou circular a segunda coluna para você visualizar bem aí o que eu quero. Então, olha só, primeira linha, segunda coluna. Então vai ficar assim, 0 vezes 3. 0 vezes 3. Mais, agora o segundo com o segundo. 1 vezes 4. Mais 2 vezes menos 5. Coloquei o negativo aqui também para atrapalhar um pouquinho a gente. Mas a gente faz a continha tranquilo, nós somos ótimos. 0 vezes 3 é 0. 1 vezes 4 é 4. 2 vezes 5 é menos 10. 4 com menos 10 dá menos 6. Então aqui vai ficar menos 6. Show? Vamos para o próximo. Agora eu vou aqui para o A21. De novo, Kikão, olha lá. Segunda linha, primeira coluna. Então agora vamos lá. Ó, essa linha aqui, eu não olho mais para ela. Agora eu vou olhar para a segunda linha. E essa coluna, por enquanto, eu não vou olhar ainda. Então eu vou olhar para essa coluna agora aqui, ó. Segunda linha, primeira coluna. Então fica fácil. Então vai ficar assim, ó. Menos 1 vezes 1.
Posso ir fazendo já de cabeça, contanto que você não se perca com o sinal. Aí você pode. Belezinha? Então, mais 3 vezes 2, segundo elemento com segundo elemento. 3 vezes 2, mais 4 vezes 1, o terceiro com o terceiro. Cuidado, tem que ter paciência e tem que ter atenção, que é muito fácil de você errar um sinalzinho aí nessa multiplicação de matrizes. Então vamos lá fazer continha. Aqui dá 6, aqui dá 4. 4 mais 6 dá 10. E aqui vai dar menos 1, menos 1 vezes 1 é menos 1. Então eu tenho 10, subtraindo de 1 vai ficar 9. Então o outro elemento ali vai dar 9. E aí nós teríamos aqui o último elemento, o A22, que vai ser o produto da segunda linha com a segunda coluna. Então eu vou pegar aqui a segunda linha e a segunda coluna. Então vai ficar assim, ó, menos 1 vezes 3, mais 3 vezes 4. Você vai pegando a prática, vai fazendo mais rápido com o tempo. Mais 4 vezes menos 5. Bora fazer continha. Aqui você tem menos 3 e aqui você tem menos 20. Então você já tem menos 20 com menos 3, você tem menos 23. E aqui você tem mais 12. Então eu tenho menos 23 somado com 12. Menos 23 somado com 12 dá menos 11. Então o resultado aqui é menos 11. Faz a continha com calma e verifique se eu não errei aí. Mas acho que não. Menos 20 menos 3, menos 23, mais 12, menos 11. Então agora é só completar. Eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou trocar os elementos aqui, ó. Esse resultado aqui, o A1 deu 4. O A12 deu menos 6. Vai trocando pelos seus verdadeiros valores. O A21 deu 9. E o A22 deu menos 11. Muito bem. Então nós fizemos aí a nossa primeira multiplicação de matrizes. Show de bola? Bom, galera, então, antes da gente fazer os exercícios, vale a pena a gente ver algumas coisinhas importantes aí, algumas propriedades da multiplicação de matrizes. Aí a gente só vai fazer exercício na sequência. Então deixa eu apagar aqui. Propriedades da multiplicação, tá? Então algumas coisas super importantes que vocês têm que saber aí na multiplicação entre duas matrizes é o seguinte, importante saber, tem até em verde lá na apostila, quando eu multiplico duas matrizes A vezes B, se é possível efetuar a multiplicação, em geral, B vezes A dá um resultado diferente. Pode acontecer de dar igual, se eu mudar a ordem? Pode, mas não é sempre que acontece. Se vier a acontecer, se A vezes B for igual a B vezes A, se acontecer isso daqui, nós vamos dizer que as matrizes comutam. Então a gente diz que elas comutam ou seguem a propriedade comutativa da multiplicação. Então se apareceu enunciado no exercício, dada a matriz A e dada a matriz B e tal, determine o valor de x que vai estar no meio da tabela, sabendo que as matrizes comutam aí na multiplicação. Então significa o quê? Que se eu multiplicar na ordem inversa, elas dão o mesmo resultado. Isso significa ela ser comutativa aí na multiplicação. Belezinha? Outra coisinha importante também é o seguinte, ó, você pode multiplicar duas matrizes diferentes, não sendo nulas, A e B não nulas, e ela pode resultar numa matriz nula. Lembra qual que era a matriz nula? A matriz nula é aquela que todos os elementos são iguais a zero. Não necessariamente uma delas tem que ser nula para o resultado dar uma matriz nula. Beleza? E pode acontecer também o seguinte, ó, outra coisinha que você tem que saber. Então, quando eu multiplico uma matriz A vezes uma identidade de qualquer ordem, se você pegar uma matriz A e multiplicar pela matriz identidade, o que era a matriz identidade mesmo? Era aquela matriz que tem a diagonal principal, todos os elementos iguais a 1 e o resto zero, tanto em cima quanto embaixo. Se você multiplicar, o resultado dá sempre a matriz A, não muda nada. Então a matriz de identidade ela funciona como se fosse o número 1 na multiplicação, ela é como se fosse o elemento neutro das matrizes. Essa é a ideia, beleza? Deixa eu apagar aqui outro cantinho. Cadê meu apagador? Aqui. Ó, opa. Deixa eu só apagar aqui essa matriz. Outra
outra coisa importante aqui que você tem que lembrar também, que é o seguinte. Ó, tem uma observação ali na apostila. Você pode ter A vezes B e ser igual a A vezes C. Tá? Pode acontecer isso tendo, por exemplo, a matriz B sendo diferente da matriz C. Isso aqui pode vir a acontecer. Perceba? Não necessariamente B tem que ser igual a C para esse produto ser verdade. Beleza? Então, nós podemos ter isso daqui. Pode acontecer. Isso daqui. Então, o cara vem lá e afirma para você assim: A vezes B, exercício de afirmativa, você tem que ficar esperto. A vezes B só é igual a vezes C se B for igual a C. Isso daqui é verdade ou mentira? Você vai colocar isso daí como falso, porque pode acontecer de duas matrizes serem diferentes, aqui B vezes C, e o produto delas darem o mesmo. Se multiplicar pela mesma matriz A, o resultado dá o mesmo. Então isso daqui seria uma alternativa falsa. Fica esperto com isso. Ok? Pode acontecer de dessa matriz B e essa C elas serem diferentes e você ter o mesmo resultado. Então, fica esperto com as propriedades aí de matrizes. Fechou? Então, agora a gente vai começar a resolver os exercícios aí. Bom, então, pega lá o primeiro exercício. Vou apagar o quadro e a gente já vai começar. Vou deixar ele montadinho. Galera, primeiro exercício, então, lá nós temos o seguinte. Matriz A, o cara falou assim, deixa eu ler o enunciado. Dadas as matrizes A, 3, 0, 1 e menos 4, deixa eu ver, não copiei errado. A matriz B, 2, 1, menos 1 e 0. É isso mesmo. Então, ele está perguntando para vocês, então, o produto de A vezes B menos B vezes A. Lembra que eu acabei de falar a respeito das propriedades? Não necessariamente, quando eu multiplico na ordem inversa, ela vai dar a mesma matriz. Então, não sei se fosse igual, óbvio, ia anular a matriz, era só colocar a matriz nula aqui. E ele tem ali na resposta a letra A, cuidado, não sei se vai dar isso. Vamos fazer, então, o produto de A vezes B e depois multiplicar B vezes A para ver quais serão as matrizes resultantes. Então, primeiramente, eu vou fazer a matriz A vezes B. Vou colocar uma do ladinho da outra aqui, ó, a matriz A, 3 e 0, 1 e menos 4. A matriz B aqui ao lado, 2 e 1, menos 1 e 0. E vamos fazer o procedimento. Bom, nós temos aí duas matrizes de ordem 2. Duas 2 por 2, duas 2 por 2, então é tranquilo que dá para multiplicar. Ok? Está satisfazendo as condições. E o resultado tem que dar uma matriz de ordem 2, tá? Ok? Então, só pegar a canetinha vermelha para a gente circular aqui. A nossa matriz resultante vai ser o seguinte. Vamos multiplicar linha vezes coluna. Vamos colocar aqui embaixo o produto. Será que a gente consegue fazer direto? Primeiro elemento A11 aqui, ó. Deixa eu colocar aqui do lado. A11, A12, A21 e A22. Terão esses quatro elementos aqui. Como que vai ser o A11? Com a prática, você já vai conseguir fazer isso daqui meio que de cabeça, essas continhas. Então vai ser assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Você já pode colocar aqui, ó. 0 vezes menos 1 é 0. Então vai ficar 6 mais 0. Eu já vou fazendo e já vou apagando. Então eu fiz, ó, 3 vezes 2, 0 vezes menos 1. Então aqui o primeiro elemento vai ficar assim. 6. Olha uma matriz que dá número tranquilo para fazer. Agora o seguinte. Nós vamos fazer o A com 2. 1, primeira linha. 2, segunda coluna. Então, eu vou pegar a primeira linha com a segunda coluna. Você vai fazer a seguinte conta. 3 vezes 1, 3. 0 vezes 0, 0. Vai ficar 3 mais 0. Opa, já obteve os dois primeiros elementos ali da primeira linha. Agora aqui, ó, A21. Então, agora eu vou esquecer isso daqui. Vou esquecer isso daqui momentaneamente. Vamos voltar lá. Então, agora eu vou pegar a segunda linha, ó, 2, 1. Primeira coluna. Aí você vai multiplicar 1 vezes 2 é 2. Menos 4 vezes menos 1 vai ficar mais 4. Beleza? Então 1 vezes 2 é 2, menos 4 vezes menos 1 é mais 4. E vai somar. Somando esses dois você vai ter 6. Então eu estou fazendo um pouquinho mais rápido agora para você ir pegando a prática.
Agora eu vou esquecer essa coluna, porque agora eu quero o A22. O A22 significa a segunda linha e a segunda coluna. Então eu tenho que olhar só para essa segunda linha e essa segunda coluna. Vamos lá. 1 vezes 1 é 1. Menos 4 vezes 0 é 0. Então vai ficar desse jeito. Deixa eu colocar um mais para o cantinho. Então essa é a matriz resultante aí do nosso produto A vezes B. Agora eu vou fazer o produto B vezes A, vou fazer na ordem contrária. Vamos ver o que vai aparecer para nós. Deixa eu pegar a régua aqui. Vai ficar assim. Por que régua? Fica só para eu organizar aqui o espaço do quadro. Vou fazer aqui ó. Não gosto quando fica muito largado. Agora a gente vai fazer B vezes A. Tá bem? O que vai ser B vezes A, Kiko? Então vamos colocar a matriz B aqui, uma do ladinho da outra. A matriz B é 2 e 1, menos 1 e 0. A matriz A é 3 e 0, 1 e menos 4. Beleza? Então a matriz B vezes A. B vezes A vai ter que ser uma matriz 2 por 2 também. Vai ter os 4 elementos, A1, 1, A1, 2, A2, 1 e A2, 2. Nesse caso, ela vai ter 4 elementos, porque eu estou multiplicando uma 2 vezes 2 por uma 2 vezes 2. Então, o resultado tem que dar uma 2 vezes 2, obviamente. Então, vamos colocar aqui ao lado já os resultados. Vamos ver se a gente consegue fazer de cabeça novamente? Então, vamos lá, presta atenção. Agora eu vou pegar A1, primeira linha, primeira coluna. Então eu vou olhar para a primeira linha e para a primeira coluna. Olha apenas para esses caras aí. E vamos fazer a continha. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1, 1. 6 mais 1. Então aqui vai ficar 6 mais 1. Eu vou deixar aqui e depois eu coloco de novo o resultado final, tá bom? Talvez você não tenha se concentrado e entendido tanto ali. Agora eu vou deixar aqui as somas. Agora eu vou para o A1, 2. A1, 2, primeira linha, segunda coluna. Então eu tenho que olhar para esses carinhas aqui agora. Ó. Então vai ficar 2 vezes 0, 2. 1 vezes menos 4, menos 4. Vai ficar mais com menos, obviamente, vai ficar 2 menos 4 aqui. Agora esquece, vem aqui para baixo. Esquece esse cara aqui, essa linha, esquece essa coluna e vamos agora aqui para baixo. O A21, ele vem da segunda linha com a primeira coluna. Então essa é a continha que você vai fazer. Vamos lá. Então vai escrever lá, menos 1 vezes 3, menos 3. 0 vezes 1, 0. Fácil. Agora eu vou esquecer isso daqui. E vamos para o último elemento, que vai ser segunda linha com segunda coluna. Vai lá. Menos 1 vezes 0. 0. 0 vezes menos 4. 0 também. Então, a matriz B vezes A ficou assim. 7, menos 2, menos 3 e 0. Agora que você tem as duas matrizes, a matriz AB, essa matriz aqui, a matriz BA, que é essa daqui, nós podemos efetuar essa operação que ele está pedindo para você. Ele está perguntando quanto que é a AB menos BA. Supostamente, se você não conhece a propriedade, talvez você fosse querer marcar direto a letra A ali onde está dando a matriz nula. E não vai dar a matriz nula, perceba isso. Então vamos fazer aqui a matriz AB. Vou escrever aqui, passar na frente. Então a resultante ficou 6, 3, 6 e 1. E eu vou subtrair, ó, copiei aqui a matriz AB. Eu vou subtrair dessa matriz BA. Aqui está a matriz AB. Vamos subtrair da BA. E vamos ver qual é o resultado. 7 menos 2, menos 3 e 0. Você está lembrado como é que a gente faz a subtração? Aulinha passada? Você pega o elemento da mesma posição, 6 menos 7. 6 menos 7 e vai colocando os resultados. Bem tranquilinho. Quanto que é 6 menos 7? Menos 1. Agora você vem para o 3. 3 menos 2. Regra de sinal, prof? Sim, regra de sinal. 3 menos com menos fica mais, 3 mais 2.
5. 6 agora aqui, ó. Menos 3. 6 mais 3. 9. E agora o último elemento, 1 menos 0, 1. Então a matriz AB menos ABA deu esse resultado aí. Deixa eu ver qual das alternativas que nós vamos encontrar essa alternativa aí. Menos 1, 5, 9 e 1. Opa, será que eu errei aqui uma continha? 3 menos 2, 3 mais 2 é 5. Eu não tenho essa alternativa. Eu fiz continha errada aqui, vamos ver de novo aqui. 1, 2. Primeira linha, segunda coluna. 2 vezes 0 mais 1 vezes menos 4. 1, 2. 2 vezes 0 mais 1 vezes menos 4. Ah, aqui ó. Tem um errozinho. Então aqui fica menos 4 na verdade. Aqui fica menos 4 na verdade. E aqui vai ficar então como? 3 menos 4, vai ficar 7. Achei meu erro, ainda bem rapidinho esse erro. Então isso daí está lá na letra D. Resposta correta é letra D. Eita, eu falei para você que você tem que ter um cuidado e eu fiz bobeira, marquei bobeira aqui, ó. Quando eu falei linha 1, coluna 2, eu teria que ter feito, eu não sei porque eu peguei o 2 e eu falei tão rápido que eu me confundi. Então você tem que ter muita atençãozinha. Ó, linha 1, coluna 2. A continha que era nesse elemento, quis fazer de cabeça e me ferrei, né? Ó, 2 vezes 0 é 0. E eu coloquei 2. Onde já se viu, Kiko? 2 vezes 0 é 0. 1 vezes menos 4 é menos 4. Então aqui fica menos 4. Bah! Então aqui, resultado final ficou 7 menos 4 menos 3 e 0. Corrigido. Beleza? O resto está tudo certo. A gente fez tudo tranquilo. Você deve ter feito certo já, esse deve estar fazendo junto, já deve ter feito certo. Então a resposta é letra D desse primeiro exercício. Combinado? Vamos lá para o segundo. Vou apagar o quadro e a gente vai para o segundo exercício. Fechou? Vamos então, galera, depois de corrigir ali aquele exercício, né? Falei, a gente tem que ter muita atenção com matriz, que às vezes você vai falando, e às vezes você está cansado no estudo, já está a terceira aula seguida gravando, então às vezes acontece, dá um furinho ali, mas ainda bem que deu para ver a tempo, certo? Bom, questãozinha de número 2 aí para vocês, agora a questão da Federal do Paraná. Olha só, considerando as matrizes reais, A, uma matriz de ordem 3 vezes 3, a matriz B de ordem 3 vezes 3, cujos elementos estão definidos como A e J igual a I mais J. Lá na primeira aula de matriz a gente aprendeu a construir matriz, é só substituir quando o cara te dá uma regrinha para montar os elementos. E ele fala assim, existe uma matriz C de ordem 3 vezes 3 que é o produto de A vezes B. Claro, se eu multiplicar uma 3 por 3 vezes uma 3 por 3, vai resultar numa matriz C 3 por 3. E ele está perguntando para vocês o seguinte, calcule o elemento dessa matriz C, o elemento que está na posição 2, da linha 2 e da coluna 1. Então eu quero C21. Agora veja como é importante vocês entenderem da onde que vem o cara que está na C21. Ele vem na segunda linha da primeira matriz. Então eu preciso da segunda linha da matriz A. Tá? Eu preciso da segunda linha inteira da matriz A e da primeira coluna da matriz B. Eu não preciso descobrir todos os elementos da matriz C para chegar no cara. O cara deu uma fórmula, então a gente vai descobrir alguns elementos. E nós precisamos da primeira coluna da matriz B. Então, quando o cara pede um elemento específico, fique esperto. Você não precisa construir toda a matriz. Imagine se o cara fala assim, que a matriz C é uma matriz 5 vezes 8. E aí você vai construir 40 elementos. E ele pede só um deles. Não, você vai localizar fazendo apenas essa continha aí. Então vamos descobrir quem é a segunda linha da matriz A. Da matriz A, então, segunda linha, eu preciso do A21, eu preciso do A22 e eu preciso do A23. São 3 elementos. Se a gente for parar para pensar, olhando na matriz A, então você tem aqui a matriz A, vamos supor, eu preciso da segunda linha. A segunda linha tem esses 3 elementos aqui. E da matriz B você vai precisar apenas da primeira coluna. Você vai fazer a segunda linha
vezes a primeira coluna. Quando você fizer isso, quando eu faço a segunda linha com a primeira coluna, o elemento que a gente vai descobrir é o elemento que está na segunda linha e primeira coluna. Essa é a ideia. Belezinha? Então, bora lá descobrir esses caras. A21. O cara falou que o A e J a gente obtém fazendo a soma do I mais o J. Quem é o I aqui? Não é 2? O J é 1. Então, o A21 é 2 mais 1. Vale 3. O A22 é 2 mais 2. É 4. O A23 é 2 mais 3. Por quê, professor? Porque ele me deu essa regra. E agora eu vou precisar dos elementos da matriz B que estão na primeira coluna. Na primeira coluna tem que ser tudo 1 aqui, ó. Primeira coluna, então vai ser assim. B11. Depois a gente vai fazer B21. E a gente vai fazer B31. O que é isso? Ó? Primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna. Aqui a gente fez segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. E segunda linha, terceira coluna. Percebe que quem permaneceu constante agora é a coluna. Aqui quem era constante era a linha. Era o cara que vem na frente. Bom, para a matriz B, ele falou que a gente tem que fazer I menos J. Então agora eu vou fazer 1 menos 1. 0. 2 menos 1. 1. 3 menos 1. 2. Então são esses os elementos. Certo? Agora vamos às multiplicações. Como é que a gente vai fazer essa multiplicação aí, ó? Então vamos fazer aqui embaixo. Quem com quem que vai ser multiplicado? O cara que está no primeiro elemento com o primeiro elemento da coluna. O primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna. Esse daqui com esse primeiro. Que é, no caso, esse com esse. Então o C21 ele vai começar a ser escrito assim, ó. Olha com calma. Vai ser esse vezes esse. A21 vezes B vezes B11. Depois, quem que você vai fazer? Você vai pegar o segundo elemento aqui. Deixa eu apagar isso daqui. O cara que vai estar no segundo elemento com o cara que está no segundo elemento na coluna. Quem que é o segundo elemento aqui? É o A22. Então você vai escrever mais A22 vezes quem? Vezes o B21, que é o cara que está na segunda linha na primeira coluna. B21. E finalmente, esse A23 com o B31. O cara que está na terceira coluna com o cara que está na terceira linha. Aqui, da primeira coluna, obviamente. Então vai ficar assim. A23 vezes B31. Agora eu vou só substituir, galera. Substituindo aqui os resultados que nós já temos, você vai fazer 3 vezes o cara aqui é 0, mais A22, 4 vezes 1, mais 5 vezes 2. 5 vezes 2. 3 vezes 0 é 0. 4 vezes 1 é 4, mais 10, 14. Então, o cara que está lá na segunda linha, a primeira coluna do resultado dessa matriz aí, A vezes B, é o número 14. Beleza? Essa não tem alternativa, mas pode ficar tranquilo que essa não errei. Eu fiz com muita calma e concentração. Beleza? Então, fechou o exercício, vamos ao próximo. Só para claro e vamos aí à nossa sequência. Então, galera, nosso terceiro exercício da nossa night aí é o seguinte. Questãozinha da UEL. Uma aplicação de matrizes aí, tá, no dia a dia. Então, nós temos uma aplicação no cotidiano aí de como que a gente pode utilizar a matriz no nosso dia a dia. Ele fala assim, uma indústria utiliza borracha, couro e tecido para fazer 3 modelos de sapatos. A matriz Q, essa matriz que eu já coloquei no quadro, tá, ela fornece a quantidade para cada componente na fabricação dos modelos de sapatos, enquanto essa matriz C fornece o custo unitário. Por exemplo, para a borracha ela custa 10, o couro unitário aqui ela custa 50 e o tecido custa 30. Aí o cara fala assim, dadas essas matrizes, a matriz V, que fornece o custo final aí em reais dos 3 modelos de sapatos, é dado pelo o quê?
Então, o que a gente vai pensar? Nós temos, primeiramente, uma matriz de ordem 3 vezes 3. Eu tenho uma matriz aqui de ordem 3 vezes 1. Se a gente multiplicar a quantidade versus o custo unitário, eu não vou ter o custo final? Então, essa é a ideia. Então, nós vamos multiplicar a matriz Q versus a matriz C. Essa é a tua ideia. E ao multiplicar uma matriz 3 vezes 3 por uma 3 vezes 1, obviamente que ela vai ter que dar uma 3 vezes 1. E você pode multiplicar elas porque elas têm o mesmo aqui, ó, número de colunas é igual ao número de linhas. Condição satisfeita. Então ela vai ter esses elementos aqui, ó, o A1, A21 e o A31. E vamos descobrir quem é quem aqui nessa matriz. E aí a gente já marca a resposta correta aí. A1, ela vem do produto da linha 1, pela coluna 1. Embora nós temos aqui uma matriz coluna. Sempre nós vamos multiplicar pela coluna 1. Então vai ser 2 vezes 10, mais 1 vezes 50, mais 1 vezes 30. Se você já quiser fazer a continha, talvez já mate a resposta. E se você olhar as alternativas, todos os elementos, os primeiros elementos aí estão diferentes. 2 vezes 10, 20, mais 50, 70, mais 30, 100. Creio eu que só tem uma alternativa que está com o número 100. É a letra E. Então a resposta já seria a letra E. Mas vamos montar aqui, fazer a continha no resto. Então aqui é assim, ó, ia pegar agora a segunda linha, ia fazer a segunda coluna só para exercitar a mente mesmo. Então aqui, segunda linha, primeira coluna. 1 vezes 10, mais 2 vezes 50, mais 0 vezes 30. 10 mais 100, 120. O que dá 0? Na terceira linha. Terceira linha vai ser 2 vezes 10, mais 0 vezes 50, mais 2 vezes 30. Isso aqui dá 60, mais 20, 80. Aqui dá 0. Então vai ficar 80. Realmente, letra E é a nossa resposta correta aí. Então, fechou? Fechamos o exercício 3 e vamos à nossa saideira, o nosso último exercício da night. Beleza? Apaga o quadro e a gente já continua na sequência. Galera, agora vamos fechar aí a nossa última aula, né, de quarta-feira, com o último exercício de número 4, que ele fala assim para nós. Então, seja uma matriz A, 1, 1, 0 e 1, ele pergunta qual que é a soma dos elementos de A elevado a 100. Primeiramente, quando ele dá uma potência numa matriz, uma potência muito grande, a gente tem que fazer algumas multiplicações para ver se segue alguma lógica. Tá? Se você consegue decompor a potência, dependendo do exercício, para facilitar a nossa vida. Nesse exercício aqui, eu vou multiplicar, vou verificar ao quadrado, no máximo 3 ou 4 matrizes para ela seguir uma lógica. Mas no máximo dos exercícios que a gente tem acompanhado, 3 multiplicações, você consegue perceber a lógica do que está acontecendo. Então eu vou descobrir quem é A ao quadrado e vou descobrir quem é A ao cubo. Daí a gente já consegue ter a lógica da matriz. Quem é a matriz A ao quadrado? É a matriz A vezes a matriz A. Isso aqui é a mesma coisa que isso. E a matriz A ao cubo é A vezes A vezes A. No caso, eu posso até pegar o resultado de A ao quadrado e multiplicar novamente pela matriz A. Então, primeiramente, se a gente fizer aqui a matriz A vezes a matriz A, vamos fazer a continha aqui, ó. Acho que agora daqui já consegue fazer de cabeça depois de fazer tantos exercícios aí nessa noite, nessa manhã ou nessa tarde. Vamos ver aqui, ó, como é que vai ficar o produto de A vezes A. Vamos lá no cantinho. Então eu vou pegar primeiramente primeira linha com primeira coluna. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 0 é 0. Então vai ficar 1 aqui, ó. Faz aí você, verifica se deu certo. Agora aqui, ó. 1 vezes 1 é 1, mais 1 vezes 1 vai dar 2. Então esse elemento aqui vai ficar 2. Agora eu vou aqui para baixo. Segunda linha, primeira coluna. 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 0 é 0. Opa, maravilha! Agora vamos lá, segunda linha, segunda coluna. 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 1 é 1. Então ficou assim a matriz A ao quadrado. Beleza, Kiko? E agora? Agora eu vou fazer essa matriz A ao quadrado e vou multiplicar novamente. A gente vai multiplicar novamente pela matriz A. Belezinha? Assim que eu multiplicar pela matriz A, vamos ver se existe alguma lógica. Então a matriz A ao quadrado, que eu estou colocando em vermelho, beleza? Eu vou multiplicar, essa aqui é a matriz A ao quadrado, eu vou multiplicar pela matriz A, que é a matriz 1, 1, 0 e 1, que é 1. Resultado. Novamente,
fazendo aí já de cabeça os cálculos, aí a gente já está craque. Vai acelerando o processo aí de aprendizado. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 0 é 0. Então aqui vai ficar 1 vezes 1 vai ficar 1. Agora vamos para lá. Segundo elemento aqui da primeira linha. Então 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 1 é 2. Vai ficar 1 mais 2, vai ficar 3. E aqui vai repetir. 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 0 é 0. Aqui vai ficar 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 1 é 1. Olha só. Perceba uma coisa. Que os elementos ficam todos iguais, apenas esse elemento aqui começa a aumentar de uma em uma unidade. Quando é ao quadrado, aqui é 2. Quando é ao cubo, aqui é 3. Então, presume-se que o A elevado a 100, certeza absoluta que vai ser essa matriz aqui. Eu não vou fazer até o 100, pelo amor de Deus. Vai ser essa matriz 1, aqui vai ser 100, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 1. Essa é a matriz A elevado a 100. A pergunta do exercício é a soma dos elementos. Então vamos somar 1 mais 100 mais 1 mais 0. Resultado da soma, você vai encontrar aí 102. Fechamos então, isso daí vai te dar na letra A. Beleza, meus queridos? Tudo de bom até sexta-feira, tá? Então, espero que vocês aproveitem bem essa aulinha, essa e as outras anteriores. E qualquer dúvida, já sabem, pode perguntar lá no WhatsApp, né, no nosso grupo, tá? Ou individual, se você quiser, ou no próprio grupo que eu respondo para vocês. Fechou? Tchau, até sexta. Grande abraço. Beijão.